Olá, eu sou Aida Zaslavski, sou enfermeira integrativa e tenho os cuidados de alinhamento em bioenergética, autohemoterapia, a espiritualidade unindo o nosso ser. Esse é o canal Saúde Integrativa. Bem-vindos! Eu convido você a se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Também ativar o sininho para receber todos os vídeos que vão entrando semanalmente no canal. E também a assistir outros vídeos que já tem gravado, entrevistas, depoimentos, temas que podem ser do seu interesse e também a comentar os vídeos, deixar sugestão de tema que talvez o próximo tema pode vir a ser do seu interesse. Como é o caso de agora, né? Como nós vamos falar hoje? Nós vamos falar do tema intestino, cérebro e imunidade, falando da síndrome do intestino irritado também. Então, convido vocês a mergulharem nesse tema comigo. Vamos lá? Primeiramente, então, vamos falar na ligação que tem o nosso sistema digestivo e a imunidade. Também existe um eixo entre o digestivo, o intestino, o cérebro e a imunidade. Nós temos no intestino a microbiota, que são micro-organismos que convivem de forma benéfica, que causam benefício ao nosso organismo. E isso faz com que mantenha a nossa imunidade ativa, tanto no alimento como em muitos cuidados, ele está ligado com a nossa imunidade. Até porque 90% né, do hormônio serotonina é produzido no nosso intestino. E esse é o hormônio do prazer, é o hormônio do bem-estar. Então, enquanto nós temos um equilíbrio na nossa microbiota, né, nós vamos estar com esse equilíbrio também, cérebro, intestino e imunidade. Agora nós vamos falar sobre quando acontece um desequilíbrio. Quando baixa a nossa imunidade, pode afetar o intestino, né? Ou então a alimentação, alguma doença já existente no nosso organismo, uso de medicamentos, pode afetar o nosso organismo e desenvolver a síndrome de intestino irritado. E isso vai afetar diretamente a nossa imunidade. E aí eu trago também aqui, destaco, que o estresse é um dos fatores que desencadeia também a síndrome de intestino irritado e a baixa da nossa imunidade. A síndrome do intestino irritado, ela pode ser leve ou crônica. São inflamações no intestino. A microbiota do intestino, são trilhões de micro-organismos e eles têm uma função fundamental, que é na digestão e na imunidade. Se o intestino está com as inflamações, vai fazer com que a imunidade baixe também, né? Então, o estresse, ele é um causador de baixa imunidade. Mas quer ver um exemplo? Quando nós estamos estressados ou quando nós estamos com alguma preocupação, alguma situação muito séria, nós podemos ter ou diarreia ou prisão de ventre. Então, o nervo vago, ele é um nervo que liga o nosso cérebro ao nosso intestino diretamente, influenciando na imunidade, certo? E essa ligação, não é, faz com que esteja diretamente afetado. Então, o estresse, ele é um causador também, desencadeia as inflamações no intestino e pode agravar doenças já pré-existentes, certo? E a imunidade é um fator também.
Quando nós fortalecemos a nossa imunidade, nós estamos fortalecendo o nosso organismo e aquela microbiota pode voltar a ser refeita. Isso é refeito com alimentação, com atividade física, com equilíbrio no sono, no repouso, também com alimentação, né? Uma alimentação pré-biótica, probiótica, é muito importante. Também com o gerenciamento do estresse, com determinadas atividades, né? Terapias, dança, música, tudo aquilo que nos dê prazer, porque os neurotransmissores do prazer, do bem-estar, eles estão também relacionados ao intestino, que é a serotonina. E todas as atividades que a gente faz vão produzir também, ajudar a produzir, a manter a nossa serotonina no organismo. Como é que a gente pode aumentar a imunidade? Aí vem aqui, nós podemos falar na autohemoterapia, né? No tratamento que vai fazer o fortalecimento, a limpeza das inflamações do nosso organismo, o fortalecimento, o combate às inflamações, o combate às complicações das doenças pré-existentes, né? Porque assim, ó, os micro-organismos que convivem no nosso intestino, eles são favoráveis, são benéficos, mas a nossa imunidade também, ela vai cuidar dos micro-organismos agressores. E quando nós temos a nossa baixa da imunidade, os micro-organismos agressores, eles vão predominar no campo e vão manter a síndrome, o intestino irritado, vão manter as inflamações, então entra num círculo vicioso. O que nós precisamos tomar atenção, então, é de interromper esse círculo vicioso com o aumento da imunidade, a diminuição do estresse, o cuidado, não é? Os cuidados preventivos, os cuidados integrativos com a nossa saúde como um todo. Então, vamos a alguns exemplos aqui. O que pode causar com a inflamação no intestino, não é? Nós temos a síndrome de intestino irritado, nós temos também doença de Crohn. Eu tenho exemplos de algumas pessoas que eu tratei quando se trata do intestino. Existe uma pessoa que eu tratei, foi muito interessante o tratamento dele, ele tinha baixa produção de serotonina. E quando a gente fez o tratamento com a autohemoterapia, ele começou a correr de novo, a voltar a fazer atividades que lhe davam prazer. Ele estava em depressão, não é? Então, na medida em que foi regulando o intestino dele, regulando o organismo na produção do hormônio necessário, ele começou a voltar às atividades do dia a dia. Inclusive, o álcool, ele estava tendo problema e cortou o álcool também. Síndrome de intestino irritado, né? Doença de Crohn. Inclusive a Paula é um exemplo muito interessante que nós fizemos a autohemoterapia durante muitos anos. Ela está no documentário Sangue do Meu Sangue, é o documentário que eu produzi em homenagem ao Dr. Luiz Moura. A Paula, ela tinha crises de intestino, né? E então assim, foi todo um cuidado com a alimentação, um cuidado com o gerenciamento do estresse também. E a autohemoterapia foi fazendo com que as inflamações, elas foram diminuindo. E as crises, né, excessivas que ela tinha foram sendo menores, menos intensas, com menos abalo, né, a saúde como um todo e localizado o intestino, e elas foram se espaçando na medida em que o tratamento foi avançando. Por isso que nós fizemos durante muito tempo, até que a doença se estabilizou, o intestino dela regulou. E também o intestino ligado ao cérebro e ligado à imunidade.
ela voltou a ter uma imunidade muito boa. O Lúcio também é uma pessoa que fez o tratamento da autoimunoterapia comigo, inclusive ele tinha a irritação, a inflamação era tão intensa que chegava a ter sangramento. Então assim, o desconforto era muito grande. E a autoimunoterapia participa, né, ainda até hoje, mas participou da vida dele durante muitas crises, até estabilizar as crises, até recuperação da sua microbiota e da sua imunidade e da sua vida como um todo. A alimentação é fundamental, né? Porque também micro-organismos agressores podem estar também agindo no nosso intestino através da alimentação. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. Esse é um tema mais complexo, exige, né, mais atenção. Muitas vezes são sintomas manifestados e outras vezes são sintomas mais discretos que se confundem, como a diarreia ou a constipação. Ela pode ser indevida em muitas situações, né? Então a gente vai associando na medida em que vai observando o que está acontecendo, uma avaliação geral. É esse, né, o recado que eu teria para passar em relação ao nosso cérebro, ao nosso intestino, à nossa imunidade e ao nosso equilíbrio como um todo, né? A importância que tem o intestino, que é tratado como um segundo cérebro. Então, esse é o recado que eu teria para passar. Deixo aqui, quem tiver depoimento ou quem tiver passado por essa situação ou que estiver passando, que colabore deixando um comentário nesse vídeo, deixando o seu depoimento, seu relato, que é muito importante para outras pessoas. E convido a quem ainda não assistiu a assistir o documentário Sangue do Meu Sangue. Esse é um documentário que ele tem em 5 vídeos, né, em sequência. Ou então também no canal do YouTube ele tem inteiro o documentário completo. Então fica aqui o meu agradecimento, desejo a todos tudo de bom, saúde, paz, amor e muita harmonia para todos.